Olá? Você, você já reparou que algumas pessoas passam a vida inteira tentando resolver problemas? Problemas da família, problemas dos filhos, problemas do casamento, problemas dos amigos, problemas do trabalho. Mas raramente param para fazer uma pergunta simples: quem está cuidando de mim? Hoje começa um novo espaço aqui no Podneias, um espaço dedicado à experiência humana, à saúde emocional, ao desenvolvimento pessoal, às relações humanas, à busca de equilíbrio em um mundo cada vez mais acelerado. Esse quadro se chama Caminhos da Consciência. E para abrir essa jornada, eu recebo uma pessoa cuja própria história se mistura com essa proposta. Ele que é advogado, terapeuta, psicanalista, facilitador em constelações familiares e estudioso do comportamento humano. Mas, acima de tudo, ele é alguém que viveu um processo profundo de transformação pessoal. Seja muito bem-vindo ao Podneias, Atílio Fraceto Gomes. Tudo bem contigo? Legal, meu amigo Enéas, estamos por aqui, tudo ótimo, e gostaria também de cumprimentar todo mundo que está nos assistindo. É um prazer muito grande estar aqui com você, né, coadjuvando nesse espaço e poder ajudar mais pessoas que, como eu, né, estamos tentando aí uma jornada existencial. Maravilha, novamente seja muito bem-vindo. Então vamos para o nosso pontapé inicial nos caminhos da consciência. Gostou do nome? Pode ser esse nomezinho, carinhosamente falando, para o nosso quadro, Atílio? Faz sentido? Total sentido, né? É exatamente isso, os caminhos da consciência, né? Durante muito tempo, a neurociência considerou a consciência como um sinônimo de mente, né? E a mente apenas um subproduto do cérebro, né? Que é algo que serve tão somente para fazer a mediação do processo cognitivo. Mais recentemente eu vi uma neurocientista já afirmando, né, com base científica, essa distinção. A mente, sim, é esse subproduto do cérebro que faz a mediação do cognitivo. Mas a consciência é algo mais. Porque, afinal de contas, esse sistema incrível que nós somos tem que ser controlado por alguma coisa maior. E é exatamente essa nossa essência, a consciência. Então, tem tudo a ver com o nome, né? Caminhos da consciência. Poxa vida, que bacana! Atílio, antes de falarmos de técnicas, de profissão, métodos, gostaríamos de conhecer o ser humano Atílio. Quem era? Quem era o Atílio antes dessa jornada de autoconhecimento? Por favor. Essa é uma pergunta intrigante, né? Ainda bem que você perguntou quem era e não quem é. E quando a gente é questionado sobre isso, né, a gente começa a dizer, né, eu sou, né, tal profissão, eu sou de tal localidade, eu sou isso, eu sou aquilo, mas na verdade será que nós nos conhecemos? Eu sempre achei que sim. Hoje eu imagino que nós estamos nos conhecendo, cada um a si mesmo. Esse é o caminho da consciência, se conhecer. Mas desde pequeno, né, eu sempre fui uma criança mais questionadora, sabe? A fase dos porquês que nunca termina, né? E muito curioso. Sempre gostei de entender, né, qual é o fundamento das
coisas, a razão das coisas, né? E por isso eu acabei, né, me afeiçoando muito rápido com as questões do conhecimento, né? Isso que nós chamamos de ciência. E mais especificamente, né, história, filosofia, teologia, né? E uma grande virada, né, a primeira das grandes viradas aí na minha vida foi na pré-adolescência. Eu ingressei num curso de Crisma e os questionamentos, né, aquilo brotava na minha cabeça, mano. Eu falei, aqui é o caminho, né? Minhas dúvidas existenciais na área religiosa, né? As questões da criação, né? A nossa relação com Deus, e aquilo fervia, né? O meu cérebro, a minha mente, minha consciência, né? Mas eu, depois de um tempo eu percebi que, na verdade, eu não estava ajudando, eu estava atrapalhando, né? E o padre que coordenava o curso, logo no segundo dia, me chamou de lado e falou, olha, é muito bom a sua postura, seus questionamentos, né? Eu vejo que você é uma pessoa inteligente, né? Então, a gente tem sempre que tomar cuidado quando começam a jogar confete na gente. Ah, eu concordo com isso. Muito. Me elogiou muito, né? E depois ele falou, olha, mas esses questionamentos não estão ajudando o resto da turma, né? E para não ficar um curso só para você, o curso precisa ser abrangente, precisa atender a todos. Nisso ele tinha total razão, né? Falou, anote os seus questionamentos e depois você me procura durante a semana na sacristia e nós conversamos, né? Nossa, fiquei maravilhado, né? Puxa vida, imagine ter a oportunidade, né, ter uma entrevista individual com o padre, né, para responder aquilo que até então eu não achava ninguém, né? E geralmente o pessoal falava que, principalmente na área da teologia, né, tem aquela questão do dogma, né? Isso não pode ser questionado, é assim, acabou. Né? Mas eu fiquei durante muitos meses buscando o padre na sacristia e ele nunca agendou essa conversa. Só um minutinho, por gentileza. Atílio tinha quantos anos mais ou menos para contextualizar, assim, em que década estamos falando? Eu gosto muito disso aí, da ordem cronológica, assim, aí eu consigo compreender, fixar melhor. Estamos falando aí do começo da década de 80 do século 80. passado. Tinha aí Legal, de 12 a 13 anos. legal. E então eu, né, precisei começar a buscar essas dúvidas, né, em outras paragens. E foi aí que eu me aprofundei mais ainda, né? Na filosofia, na teologia, passei por muitas culturas, instituições, pessoas, né, ritos, sociedades esotéricas, né, fiz um longo percurso aí, né, e ao longo dos anos eu percebi que, paralelo aos meus questionamentos, a minha sede, né, de aprofundar nos porquês do universo, existia também a questão da mediunidade, né, Ah, que bacana. Ah. né, e como toda criança, eu sofri aquele afogamento da mediunidade, né, quando eu era pequeno, né? Imagina, isso não existe, você não está vendo nada, isso não tem, de modo que a gente, ao invés de desenvolver, né, algo que é De natural do ser entender, humano, né? Isso, desenvolver, entender. a gente acaba tentando afogar isso para se adequar, né, àquilo que os adultos estão dizendo. E chega uma hora que tudo isso explode, né? Essa foi assim a segunda virada de chave, né? Aí eu já estava aí perto dos 30 anos, né, por volta de uns 26, 27, né? Já década de 90, Já era a né? segunda crise Segunda, dos 30. já era a segunda crise dos 30, né? Eu fiquei naquela situação, ou eu vou admitir que eu sou louco e buscar uma internação, ou então algo mediúnico está acontecendo, né?
E foi aí que eu me embrenhei nos meios espíritas, espiritualistas, né? E também comecei a percorrer essas jornadas aí de questionamento, né? Hoje eu vejo que foi o começo de uma transição, porque, como todo mundo, eu sempre busquei a verdade, né, no externo. Eu sempre fui atrás de filosofias, correntes doutrinárias, instituições, pessoas, lugares, né? Mas eu buscava no exterior, né? E a mediunidade foi um caminho para abrir a minha mente para essa terceira virada de chave. A mediunidade foi a segunda, né? Onde eu tive que, aquilo que eu sempre neguei, né? As questões sobrenaturais, e como eu sempre gostava de ciência, né? Eu achava que só existe aquilo que a humanidade consegue perceber, Atílio, você né? vem de berço católico? Como que é? Toda a família é católica, né? Eu também, até a época Até da então, Crisma, sempre fui muito católico. beleza. E a gente acha que essa relação com Deus, né, com Jesus, é algo sobrenatural, né? As polaridades, né, céu e inferno, né, e tudo que se manifesta não é bem visto. Mas foi aí que eu percebi, um tempo depois, né, quando veio a terceira crise dos 30, né, só para a gente contextualizar aí, o que é a crise dos 30, né? O que é a É, crise dos 30? é aquilo que a psicologia chama de um movimento que acaba acontecendo, que é quando a gente dá aquele salto verdadeiro mesmo, né, da infância e da adolescência para a vida adulta. A gente começa a questionar tudo, né? E a gente percebe que a maior parte daquilo que a gente vive, daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente construiu, já não tem mais significado, né? Agora, na vida adulta. É uma fase onde a gente tem que romper paradigmas, abrir mão de crenças, de coisas, de gostos, né? Para iniciar uma nova vida. Novas crenças, novos paradigmas, novos caminhos da consciência. Isso é uma crise dos 30. De modo que a gente vai sofrer várias delas durante a vida. E quanto mais delas a gente passar, melhor, né? A gente acha que a crise dos 30 é algo ruim, né? É algo que a gente fica deslocado, eu já não estou mais aqui, ainda não estou lá. É meio por aí. Mas isso é importante, é a tomada de consciência de que eu já não estou mais no meu lugar, que eu preciso passar para um próximo nível na minha vida, né? E essa segunda crise foi o confronto com a mediunidade. Reconhecer, né, que é o que a ciência fala. Existem várias dimensões. No mínimo, existe uma dimensão imediata à nossa, uma dimensão paralela, aquilo que a ciência chama de mundo ondulatório, onde No mínimo, né, Atílio? né? E olha que interessante, a ciência chama essa dimensão imediata à nossa, né, paralela à nossa, e depois a gente vai ver que, na verdade, a nossa que é paralela a ela, né, Muito porque bacana. lá é um mundo ondulatório, ou seja, a energia só se movimenta como onda. Tudo está em frequência eletromagnética, de modo que a vida acontece numa velocidade incrivelmente superior à nossa. E tudo que está acontecendo aqui na nossa dimensão já aconteceu nessa dimensão paralela. Porque a nossa dimensão é conhecida na ciência como mundo corpuscular, onde muitas das ondas de energia se comportam como partículas. E é isso que nós chamamos de mundo material, né? Os corpos, os tangíveis, né? Isso que a gente chama de matéria, nada mais é do que um comportamento da energia, um comportamento como partícula em frequência elétrica. Tá? Então, como a velocidade é muito menor, a própria ciência diz tudo que acontece aqui no mundo corpuscular já aconteceu no mundo ondulatório, nessa dimensão paralela. E não é Atílio, eu confesso que eu já estou hipnotizado aqui, não estranho minhas feições aqui não, que
desculpe cortá-los, fique sempre à vontade aí com a sua água aí. Gente, mas para mim já está fascinante isso. Manda ver, meu irmão. Né? E é exatamente o que explicam alguns ramos da religião, né? Aristóteles já dizia, Platão já dizia, Sócrates e os filósofos pré-socráticos já mostravam essa relação aí, a transcendência tendo essa relação de dimensões diferentes. Né? Pode falar, né? Não quero falar não. Você está falando, eu estou visualizando mentalmente, eu estou fazendo assim, a relação das duas... desculpa, Etílio, das duas dimensões. Pode prosseguir. Platão começou a dar um ar de ciência para esse olhar, que até então era mais mitológico e religioso. Né? Platão dizia que existia o mundo das ideias. E tudo nasce no mundo das ideias, para depois vir aqui para a nossa dimensão. E é exatamente o que a ciência mostra hoje. E é exatamente o que o mundo espiritualista apresenta. Existe uma dimensão espiritual. E é lá que está a verdadeira vida. Aqui nós estamos de passagem. E todas as religiões falam isso, cada uma da sua forma de ver, com a sua forma de explicar. Mas existe essa coluna comum aí, esse centro, esse núcleo, né? E essa foi a segunda virada de chave que eu tive. Poxa vida, existe mesmo esse mundo espiritual. E é todo um universo incrível que nós precisamos descortinar. Né? Aprender. A própria ciência fala que é da natureza a intercomunicação entre as dimensões. A energia de lá flui para cá, trazendo informações, e a energia daqui flui para lá, levando informações. Então, me parece que, cientificamente, existe explicação para esse intercâmbio espiritual, essa comunicação espiritual. Mesmo nas religiões, né, mais negatórias dessa realidade, ó, o catolicismo, né, existem comunicações espirituais. Sim. O Cristo se manifestou algumas vezes depois da crucificação, Maria se manifestou, os santos em geral, né? E se a gente olhar para o que diz a ciência hoje, né, nós somos um ser, vamos dizer assim, deveríamos ser integral, mas nós estamos divididos. Né? Uma parte racional e uma parte emocional. E agora eu já estou fazendo a introdução para a terceira crise dos 30, tá? Vamos lá. Nós fomos educados, né? Nós somos jovens há mais tempo, né? Nós pegamos aí alguns séculos, alguns milênios de teorias fundamentadas no medo. E nós acabamos nos desenvolvendo como seres racionais. O emocional sempre foi algo bobo, né? Os fracos eram emocionais. Mas a ciência vem mostrando hoje que esse nosso lado emocional, ele é incrivelmente superior ao nosso lado racional. E o lado racional, na verdade, ele serve ao lado emocional. E o nosso lado racional tem os seus canais de comunicação que a gente já transita muito bem. Né? Os órgãos dos sentidos, linguagem subliminar e por aí vai. Mas o nosso lado emocional, não é natural que ele também tenha um canal de comunicação? Né? Porque o nosso sistema racional, né, o cognitivo, ele trabalha em frequência elétrica. Por isso que os nossos órgãos dos sentidos, eles são sensíveis às energias em corrente elétrica. Mas olha que interessante, o nosso sistema emocional, ele gravita em frequência eletromagnética. Então ele transita num outro lado da realidade, onde tudo acontece numa velocidade muito maior e carrega uma quantidade muito maior de informação do que o nosso cognitivo consegue absorver e processar. E não é natural que esse nosso lado emocional também tenha o seu canal de comunicação? Sim, lógica. Então, o nosso canal de comunicação,
emocional é a mediunidade. A mediunidade é a nossa capacidade de produzir ondas de energia em frequência eletromagnética carregadas com as nossas emoções e o nosso psiquismo. E se é um canal de comunicação, é natural também que ela consiga captar ondas em frequência eletromagnética que estão carregadas de emocionalidade e psiquismo. Então, olha que interessante. Se o eletromagnetismo transita por várias dimensões, o nosso sistema emocional se comunica com várias dimensões ao mesmo tempo. Porque ele emite energia nessa frequência e capta energia nessa frequência. Quem está preso, quem está ancorado aqui nessa dimensão, é o nosso racional. Que só se comunica com o que acontece nessa dimensão. É o nosso racional. Como as crianças ainda não têm a personalidade desenvolvida, é natural que elas sejam quase que 100% emocionais, que é o que a ciência mostra. E, portanto, elas vivem em várias dimensões ao mesmo tempo. Aí nós, adultos, vamos lá e amesquinhamos essa percepção que a criança tem para ficar só com o que está acontecendo nessa dimensão. Então, olha como nós estamos com a nossa percepção totalmente embotada. E nós queremos que as crianças fiquem assim também. Agora, como que eu faço isso? Né? Aí veio a minha terceira crise dos 30, né? Já próximo dos 40, né? Já nesse século, né? Porque, como eu sempre fui racional, né? Como todos nós que somos jovens há mais tempo, eu acreditei muito naquele jargão, né? Que a minha primeira profissão é a advocacia, eu acreditei e incorporei mesmo aquele jargão do advogado combativo, né? Na defesa do direito do cliente. Né? De modo que isso começou a se espraiar nessa Independente de qualquer coisa, a qualquer custo. O cliente é o que tem razão. Né? Mas isso começou a tomar outras frentes da minha vida. Né? Em tudo eu fiquei uma pessoa combativa. De questionador, eu passei àquela pessoa que quer provar que a sua verdade é mais verdadeira que a dos razão, outros a qualquer. Né? E de modo que, né, a minha atuação profissional começou a ficar meio belicosa, né? Discussões com juízes, discussões com promotores, discussões com advogados das partes contrárias, mas até aí eu achava que tudo estava bem, né? Discussões em reunião de família, com amigos, né? Relacionamentos amorosos que sempre iam terminando e reiniciando com outra pessoa, né? Porque ninguém aguenta ficar do lado de uma pessoa assim, né? Até que a virada de chave foi um dia onde, né, eu tive né, não diria assim uma crise de ira, mas eu fiquei muito alterado com um cliente. Sabe quando a gente está, um pai que está nervoso e está dando um pito, né, no filho? Parece que entra em colapso o nosso emocional, essa outra realidade. Aí o descompasso é imenso, né, na nossa vida. E aí? Foi embora, né? Depois que o cliente foi embora, que serenou aquilo, assentaram, né, as coisas. O transtorno, né? O surto psicótico, né? Porque quando a gente está nervoso, está meio quase em ira, a gente está num surto psicótico, né? Depois que passou, que eu comecei a refletir, eu falei, caramba, algo está muito errado. Porque achar bonito brigar com o juiz, com o promotor, e impor a minha visão e tal. Que faz parte, não... é isso que é a vida, achar isso certo, opa, tem alguma coisa errada aí. Agora, destratar um cliente, né, a pessoa que traz dinheiro para mim, né, a razão do meu ofício, né, algo está muito errado. E foi aí, então, que veio a
crise dos 30, essa terceira, né? Não adianta mais eu ficar olhando para fora. Já faz, né, algumas décadas que eu faço esse caminho de buscar no externo, corrigir o externo, né, entender o externo, mudar o externo. Me parece que o problema está dentro de mim. Eu poderia ter brigado, discutido, ofendido qualquer pessoa, menos o meu cliente, né? Não é inteligente isso, não é lógico, né? E isso foi um choque para mim. Eu falei, caramba, eu preciso entender agora o meu universo interior. O que está acontecendo? E foi aí, então, que eu mudei o foco da minha jornada, né? Tudo que eu havia estudado e aprendido, pesquisado, eu continuei, né? Estudando, pesquisando, né? Aprendendo, mas eu comecei a usar tudo isso para um olhar interno, olhar para dentro de mim mesmo. Porque de nada adianta um conhecimento se eu não transformo isso em autoconhecimento. Essa foi a grande sacada da terceira crise dos 30. Né? A primeira crise foi a de que eu tenho sim que ter a minha opinião nas coisas. E eu preciso entender e conhecer para fundamentar a minha opinião. Eu não posso aceitar a opinião dos outros sem questionar. A segunda crise foi essa sacada de que existe incrivelmente mais coisas no universo do que isso que nós estamos enxergando. Isso que nós estamos vivendo. Uma Pelo menos outra do lado. realidade, aquela que os olhos da carne nem sempre alcançam. E a terceira sacada foi essa. Não adianta nada eu entender o meu entorno se eu não usar isso para conhecer a mim mesmo. Foi então que eu percebi que, puxa vida, todas as filosofias, correntes, teologias, tudo falava de autoconhecimento. Eu é que não estava querendo entender, né? Eu achava que um dia eu ia encontrar a verdade suprema em algum lugar, com alguma pessoa. E a verdade suprema está em auto se conhecer. Exatamente. Se é que existe essa tal de verdade suprema, né? Porque Entendo. a gente sempre tem algo novo a aprender, a gente sempre vai passar para um próximo nível, e aí é outro universo que se abre, né? Mas isso, de nada adianta esse conhecimento se eu não transformar isso para mim. E olha que interessante. A ciência hoje, né? A astrofísica e a física quântica, os dois extremos aí. A astrofísica olha para o macrocosmos. E a física quântica olha para o microcosmos. Então, isso existe em nós, não é? O macrocosmos é tudo que está fora de mim. Mas a gente aprende através do macrocosmos para entender o micro, né? Olhar para dentro de mim e enxergar o que está acontecendo em mim, por que está acontecendo em mim, para que eu possa ter equilíbrio emocional, aquilo que a gente brinca, né? Eu vivo fora da casinha, então eu tenho que voltar para dentro da casinha. Vou estar na casinha, né? Estar em equilíbrio emocional, não é fazer o jogo social que se espera na família, na empresa, né, na sociedade. Isso faz parte da questão de relacionamentos, da questão de educação formal. Agora, equilíbrio emocional é estar bem comigo mesmo, é conhecer a mim mesmo. Fantástico, fantástico. Atílio, assim, uma jornada de autoconhecimento, assim, fantástica. Esperamos que o Atílio venha aqui aos pouquinhos, a cada episódio, compartilhando com a gente e estimulando essa grandiosidade aí para o ser humano, né? Essa percepção grandiosa para podermos viver com mais qualidade, para podermos viver assim dentro do que é real, verdadeiramente falando. Atílio, eu gostaria que você falasse para a gente sobre o
Olhe para você, o empreendimento, né? A pessoa jurídica. E antes disso, aqui eu tenho uma colocação. Olhar para si mesmo. Muitas pessoas ouvem essa expressão ao longo dos anos, com muita frequência, mas talvez não saibam exatamente o que é isso, olhar para elas mesmas. O que significa olhar para si mesmo? Você já acabou de dar um spoiler para a gente firmar mais esse conhecimento aí. Porque tantas pessoas evitam fazer isso, olhar para si. Faz uma reflexão para a gente e fale do olhe para você. Sim. O Olhe para Você foi, digamos assim, uma consequência da caminhada que eu trilhei depois dessa terceira crise dos 30, né? Porque como eu percebi que eu precisava de ajuda e profissional, né, nisso, né, na busca do equilíbrio emocional e do autoconhecimento, eu me embrenhei no mundo terapêutico. E tudo aquilo que fazia bem para mim, eu comecei a estudar a fundo. Então, eu tenho uma trilha aí de especializações, né, em massoterapia, cromoterapia, cristaloterapia, fitoterapia, florais, radiestesia, né, magnetismo, bioenergia, e até que O Atílio é uma eu, referência também em constelações, né? Nossa, eu acho incrível. eu também fui fazer formação em psicanálise, em neuropedagogia, e aí eu acabei conhecendo as constelações, né? Isso, assim, consolidou esse universo terapêutico em mim, né? Todas as terapias que me ajudaram muito, que me impulsionaram para um próximo nível, eu estudei. Foi esse resuminho aqui que eu fiz. Talvez até nessa ordem, inclusive, né? Mas aquela que foi assim o grande divisor de águas, aquilo que realmente me colocou num próximo nível, foram as constelações familiares. E eu sempre era convidado a conhecer, né? Mas eu falava, isso aí é bobagem, né? Besteira. Eu fiquei alguns anos nessa, até que um dia, um lugar sério, que eu já havia feito cursos de meditação nesse lugar, a, a Fundação Brahma Kumaris, né? Ela trabalha com Raja Yoga, né? Ou Laya Yoga, é muito interessante, né? A meditação Raja, eu indico, né? Para quem tiver a oportunidade de conhecer. E essa instituição, que tem uma base aqui perto de Itapira, estava preparando um treinamento, né, durante todo um final de semana para terapeutas, psicoterapeutas em geral, né, para ter formação em constelação familiar. Falei, puxa vida, acho que agora é a oportunidade. Faz alguns anos que eu estou refutando isso, mas esse lugar é sério. Então, ainda que eu não goste, né, da tal da constelação, ainda que eu acho que de fato isso é papagaiada, mas pelo menos a pessoa que vai estar lá como facilitador do workshop vai ser uma pessoa séria, porque esse lugar não traria qualquer um para falar sobre o tema. Bacana. Deixa eu E um, te interromper só um pouquinho. Então, é sempre muito necessário, imprescindível a gente, sim, buscar o autoconhecimento, mas é imprescindível que a gente fique atento às fontes, aos lugares, às pessoas, à idoneidade, né, da fonte onde vamos buscar lá, beber da água. Reforça isso pra gente. exatamente. Porque tem muita coisa aí meio transeada, sei lá, Tem profissionais e fake. profissionais. Perfeito, eu achei fantástico. Desculpe a interrupção. Assim como na área do direito, né? Existem profissionais e profissionais, né? Em todas as áreas são assim. Nesse meio terapêutico não é diferente, né? Não é só a questão da ética. Muita atenção em relação a isso, né? A ética é muito importante, mas é muito importante a capacidade profissional da pessoa. Se ele realmente domina aquilo que ele está se dizendo expert, né?
E fui para o workshop. Com 20 minutos de workshop, eu cheguei à conclusão, meu Deus do céu, isso é algo incrível e eu preciso estudar isso e me tornar um facilitador em constelação. E foi lá, não nesse evento, né, mas foi lá com a constelação que realmente consolidou a questão de olhar para mim mesmo, entender questões emocionais. Eu gosto de usar como exemplo a questão de relacionamento amoroso. Eu casei de 46 para 47 anos. É interessante. Eu tive vários com a querida Paula. Exatamente, a Paula Alcice Gonçalves, né? Manda Um grande amor. Manda um beijinho para ela. Com certeza. E eu sempre achava que os relacionamentos terminavam por causa da outra pessoa, né? As moças que passaram pela minha vida, eu sempre achei que elas é que tinham problema. E quando a gente começa a olhar para dentro de si mesmo, eu comecei a perceber que, de fato, elas tinham problemas, mas eu também tenho. E depois de um tempo nessa caminhada, eu comecei a perceber, né, refletindo sobre o que passou, eu percebi que os relacionamentos acabavam sempre pelos mesmos motivos. E que eu buscava pessoas sempre com o mesmo perfil. Falei, caramba. É muito comum isso na vida real, né? Como ela é. Não só em relacionamento amoroso, em tudo. Sabe, o famoso looping emocional que a psicologia fala hoje, né, que a gente fica revivendo. Da expressão looping emocional. A gente fica revivendo aquela situação na área do trabalho, na área, né, das amizades, no relacionamento amoroso, na família, e a gente vai tendo sempre as mesmas reações. Né? Por isso que não muda a vida. O dia que a gente consegue perceber que tudo está sendo repetitivo e que eu estou entrando toda vez no mesmo buraco, ou seja, eu não estou sendo empurrado nem arrastado, eu estou entrando no buraco. Essa é uma questão que a gente precisa entender. A solução não está no outro. Não, se as moças que passaram na minha vida tinham problemas emocionais, certamente tinham, mas eu procurava pessoas com o mesmo perfil e as relações terminavam pelo mesmo motivo. Ou seja, né, o grande pêndulo da situação era eu mesmo. Né? E foi aí que eu comecei a entender por que é que eu procuro pessoas com esse perfil. Isso é o autoconhecimento. Por que é que eu termino relações por esses motivos? Isso é o autoconhecimento. Qual é o gatilho emocional que dispara em mim esse comportamento? E superado o gatilho, por que é que eu tenho esse comportamento? Por que que eu busco isso? Isso sou eu comigo mesmo, não é o outro. Sabe? A trilha do autoconhecimento passa por uma coisa meio egoísta. O outro é problema dele. O meu problema sou eu. Eu não tenho nada a ver com o problema do outro. Porque também tem essa questão, né? A gente começa no caminho do autoconhecimento, aí a gente quer dar palpite e continuar, né? Dando palpite na vida dos outros, dizendo que os outros precisam fazer ou deixar de fazer para ir para o caminho do autoconhecimento. Não, o problema do outro é do outro, eu não tenho nada a ver com isso. Se ninguém pediu, eu não estou ajudando, eu estou dando palpite. E ninguém gosta de palpiteiro. Verdade. Não é? Então, o meu problema é que é o meu problema. Eu preciso olhar para isso. Por que eu faço assim? Por que eu penso assim? Por que eu entendo assim? Olha que interessante. Isso, o porquê eu entendo assim. Porque o que eu estou entendendo da realidade talvez não seja o que realmente está acontecendo. Né? Isso não é sobrenatural nem loucura. O nosso cognitivo
ele trabalha não de vivenciar o mundo externo. Nosso cognitivo é um sistema fechado, ele não relaciona com o mundo exterior. O nosso cognitivo tem os órgãos dos sentidos, mensagens subliminares, psicomotricidade, várias fontes que alimentam o cognitivo de informação. Essas informações o cognitivo vai interpretar, mas vai interpretar com base no quê? Na minha memória, na minha experiência. E aí, então, eu vou chegar a um entendimento. Isso que eu entendi, eu chamo de realidade, chamo de minha verdade. Mas isso é só o que eu entendi, não quer dizer que seja o que aconteceu. As pessoas que vão assistir o nosso podcast, se um repórter conseguisse entrevistar todas elas depois, cada uma contaria uma história, uma versão, um entendimento sobre o que nós estamos fazendo aqui. Né? Vai parecer que as pessoas não assistiram o mesmo podcast. E é assim Por quê? que é, assim que funciona. É assim que funciona o cognitivo. Por quê? Porque cada um tem um acervo de memória, Certo. cada um tem uma experiência de vida. E é isso que é usado para interpretar as informações que o cognitivo captou. Então, olha que interessante. Eu preciso conseguir, desculpando a redundância, entender por que é que eu entendo a realidade de uma determinada maneira. Às vezes a gente se sente ofendido, mas a outra pessoa não estava querendo ofender. Só que o que ela fez, ou o que ela falou, ou o contexto que nós estamos vivendo, já tem algo parecido, uma história vivenciada dessa forma lá na minha memória. E o meu cognitivo vai puxar isso para ele tentar entender o que está acontecendo agora. Então pode ser que esse entendimento que eu tive de que a pessoa está me ofendendo, está me traindo, né, está me passando para trás, não seja a realidade do que está acontecendo. Então eu preciso entender isso. Isso é autoconhecimento. Por que eu entendo dessa forma? Por que eu sinto dessa forma? E por que eu estou agindo dessa forma? Eu preciso fazer uma pergunta para o Atílio agora. Eu estou achando isso tudo muito fantástico. Sabedoria lá, alto nível. Mas é possível a gente trilhar essa jornada, essa caminhada de autoconhecimento, sendo aqui proposta, né, com exemplos, aí, seus exemplos, assim, sozinho? Eu acho que, não sei, deve ser muito difícil. O que você sugere aí para o nosso ouvinte? Para mim, como partir para isso, a se abrir, acordar, despertar para essa busca necessária? Dá para a gente fazer sozinho isso daí? Como é que é? Por isso que os psicólogos têm um jargão, que eles falam, olha, terapia não é para quem é louco. Terapia é para a gente não ficar louco. Né? Porque eu acabo ficando tão preso na minha realidade que a gente acaba desenvolvendo uma espécie de loucura. O que é loucura? Eu ter comportamentos dissociados com o que está acontecendo. Né? Eu estava nesse caminho, a passos largos. O que me fez entender? O comportamento que eu tive com o cliente. Nossa, isso é uma loucura, né? Brigar com o cliente porque o cliente tem a opinião dele, porque o cliente não está querendo seguir a orientação que eu dei. Ué, é a vida dele, é ele. Né? Nós que somos do interior, né? A gente é caipira. Aqui no mundo caipira tem um ditado, né? A pessoa que está com o pé no sapato é que sabe se o calo está doendo. Verdade. Né? Então, é a vida do cliente. Eu posso orientá-lo. Tecnicamente, existe esse e esse caminho. Né? O cliente é que tem que optar. Né? Mas eu já estava num grau de adoentamento em que eu é que decidia quais desses caminhos era o melhor para o cliente e queria que ele seguisse o que eu estava dizendo.
né? Se você não quer seguir o que eu estou dizendo, procure outro advogado, então. Eu já estava comandando a vida da pessoa. Aí E teve um cliente. bateu a dor no Atílio, a bendita dor, e aí um despertar, ou a crise dos 30, como você gosta de falar, e aí a virada de chave. E quando veio uma quarta crise dos 30, Uma né? Ou quarta. seja, essa caminhada não tem nada de errado, essa caminhada é, de fato, o caminho da consciência. Né? É assim mesmo, a gente está sempre evoluindo nesse autoconhecimento para cada vez a gente ter mais equilíbrio e conseguir viver mais próximo daquilo que realmente é a realidade. E isso não é o Atílio que está falando, é a ciência que diz. Tá? Existe a realidade de cada pessoa que está vivenciando uma situação e existe uma coisa que a ciência chama de realidade compartilhada. A realidade compartilhada é o que realmente aconteceu. A realidade de cada um é o que cada um entendeu daquilo que aconteceu. Entendi. Né? E, né, diante dessa sacada, eu falei, puxa vida, com todo esse arcabouço que eu construí em mim, todo esse conhecimento que eu consegui adquirir, eu posso usar isso para ajudar outras pessoas. Hoje eu já estou num grau de maturidade, né? Obviamente que isso nunca vai ter fim. A gente sempre vai passar para um próximo nível em conhecimento e equilíbrio. Tá? Mas eu já tenho condições de ajudar pessoas que estão passando pelos caminhos que eu passei. Né? Então, nessa fase eu já havia encontrado a Paula, né? A gente já vinha construindo a nossa família, e foi aí que a gente teve a ideia de usar, porque ela também teve uma trilha, né, por outros caminhos, mas uma trilha parecida com a minha. Né? E aí, então, a gente idealizou, né? O Olhe para você? Em serviços, e aí veio a questão, né? Como chamar a empresa? E foi aí que a gente teve a sacada, né? Foi uma inspiração da Paula, inclusive. Poxa, a gente está ajudando as pessoas na caminhada do autoconhecimento. O que é o ato de autoconhecimento? Olhar para você. E aí veio o nome da empresa, Olhe para Você. Né? Então a gente trabalha aí com um grande repertório de terapias. Vocês são de Itapira? Explica pra gente. De Itapira, interior de São Paulo. Interior de São Paulo, certo. 90 e tantos % dos nossos atendimentos são online. Facilita, democratiza. Nós atendemos pessoas de várias cidades, de vários estados e de vários países também, né? Não só no Brasil. Não só brasileiros que moram em outros países, mas pessoas de outros países também que nos procuram. Tá? Atílio, tem na mente agora para passar para a gente assim um site, rede social? Como faz para entrar em contato com o Olhe para Você? Então, nós temos aqui, além do meu Facebook pessoal, que é Atílio Praceto Gomes, tá? Na área profissional, nós temos 3 contatos. Tem um Instagram que é meu, que é Direito Sistêmico _Atílio FG. Tá? Ali eu trato, né, de assessorias, consultorias, tanto para escritórios de advocacia quanto para empresas, né, porque eu não atuo mais na área judicial. Tá? Eu trabalho com mediação sistêmica também, né? Então tem esse universo aí do direito sistêmico _Atílio FG. Existe o comum, né, entre eu e a Paula, que a gente une, né, o coach e a educação física que ela faz com o universo terapêutico. Lembrando só um minutinho, o bebezinho chegou aí. Lembrando, olá, bom dia, tudo bom? Atílio, lembrando aqui que teremos também um quadro, estamos alinhando com a Paula. Posso chamar carinhosamente de Paulinha, pode ser?
E tá tudo certo em relação à nossa proposta aqui com a Paula para um outro quadro para complementar, brilhantar, fortalecer ainda mais esse quadro aqui? É isso, Atílio? Então, e as coisas comuns entre eu e a Paula, né, que é coaching e terapia, esse perfil no Instagram chama-se Olhe para Você Oficial, tudo junto. Tá? E Bacana. existe o dela, né, que são as atividades mais próprias dela, que é Paula Alcice. Bacana, bacana. Não sei como está o horário aí do Atílio. Podemos prosseguir aqui mais um pouco? Tá tudo bem para você? Pode ser? Vou seguir mais um pouquinho. Tá, maravilha. Essas informações todas aí que o Atílio está nos passando vão estar ali na descrição do vídeo, nos comentários fixados, tá? Não se preocupe. Atílio, bloco número 4. Ao longo dos próximos episódios aqui, né, nos Caminhos da Consciência, nosso episódio aqui, parceria com Atílio, nós vamos aprofundar vários assuntos, certo? Mas eu gostaria de fazer uma espécie de mapa para quem está nos assistindo. Um mapa, por exemplo, falasse assim, em breves palavras assim, o que é a visão sistêmica, o que é o direito sistêmico, constelação e outras coisas mais, em breves palavras, assim, para a gente contextualizar, fazer um mapa para nosso ouvinte, internauta. Vamos lá. Vou começar de trás para frente. Fique Tá? hiper à vontade. Aqui no Brasil, as constelações familiares, elas ficaram mais famosas como uma abordagem terapêutica. Né? Mas ela não surgiu do nada. Né? O filósofo e terapeuta alemão que construiu essa ferramenta terapêutica, vamos dizer assim, da constelação familiar, ele também teve a sua história, a sua trajetória, né? Seus estudos, e no meio desse caminho, um dia ele conheceu a tal da visão sistêmica ou teoria geral do sistema. Né? É algo que começou a ser falado já no final dos anos 20 do século passado. Né? A primeira vez que foi usada a expressão amor líquido, né? Trazendo essa ideia da fluidez do amor, Amor líquido. foi um poeta espanhol, eu esqueço sempre o nome dele, né? E depois isso migrou também por toda a Europa, né? Ficou forte nos países nórdicos, né? Mas isso começou a ter um cunho mais científico, foi a partir da Segunda Guerra Mundial, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, final dos anos 40, por aí, aquele grupo que os Estados Unidos construiu de cientistas, né, para criar ferramentas para dar fim à guerra, aquele grupo permaneceu em pesquisas, deu origem a outros grupos, né, e teve um específico, que é lá do Vale do Silício, ali no Vale do Silício, nos Estados Unidos, né, as grandes corporações aí na área tecnológica, do mundo digital, né, tem nascimento ali, muitas têm sede ali, inclusive. Esse pessoal, em parceria com universidades, vem financiando muitas pesquisas, desde a década de 40 do século passado. E uma coisa que eles construíram foi essa visão sistêmica, ou teoria geral do sistema. Então, aqui no Brasil é conhecido como algo com função exclusivamente terapêutica, mas é algo que nasceu para o mundo corporativo. Porque o pessoal entendeu que, né, o mundo corporativo está sempre, né, se expandindo, sempre crescendo. Né? E o pessoal entendeu que precisava ter algo que ninguém estava enxergando, porque tudo que se enxerga já era explorado. Desde marketing a linhas de produção, né, treinamentos, lideranças. Né? E o pessoal começou a perceber que o que realmente poderia trazer um novo universo para o mundo corporativo, olha, isso nos anos 50 do século passado, é os relacionamentos que acontecem, né, numa empresa,
numa corporação. Porque se tudo é energia, o que realmente atrai o cliente é a energia. Né? A energia sempre chega primeiro. Então não adianta só eu ter o melhor produto. Esse produto precisa ter uma boa energia, senão ele não atrai os clientes. Não existe campanha de marketing que consiga vencer uma energia densa. Né? Bom, a gente sai para comprar uma roupa. A gente já sabe que peça de roupa a gente quer, né? E a gente já tem uma ideia, né, do que a gente está buscando. Aí a gente vai num shopping, tem lá algumas lojas que vendem aquilo que a gente está buscando. Muitas dessas lojas eu nem vou entrar. E das que eu entrei, eu vou acabar comprando de uma. A gente acha que a escolha foi pelo preço, pelo produto, né? Não foi, não. A gente comprou naquela... Não foi nada racional, não foi nada cognitivo, foi a outra realidade. Foi o lado emocional, a energia que linkou. Foi isso que nos atraiu para aquela determinada loja. E rapidamente, muito mais rápido do que essa porque o nosso aí. Racional está em frequência elétrica. Entendi, você falou no comecinho, bacana. E o nosso sistema emocional está em frequência eletromagnética. A coisa acontece incrivelmente mais rápida e com mais informações. Então é isso que me atrai para essa ou para aquela loja. E qual era o polo gravitacional lá dentro da loja que me atraía? A energia da loja, primeiramente, mas a energia do produto. Não é? Bacana. Então, é muito importante, porque o que produz a nossa emocionalidade? Os nossos relacionamentos. Se eu estou num momento onde eu estou vivendo um relacionamento gostoso, as minhas emoções estão numa determinada frequência. Tudo parece que virou uma bola de neve do bem, tudo flui. Se eu estou no meio de uma discussão, as minhas emoções estão em outra frequência. Você já tropeca ali, já cai de ponta cabeça e já... Parece que as coisas começam a dar erradas. No escritório de advocacia, eu percebia isso. O dia que a gente não está bem, você não consegue terminar a redação, mas aí você resolve fazer. A hora que vai imprimir, né, a impressora dá problema. Não consegue achar a caneta, a que está do lado, ou que está na orelha, assim, nada funciona mais. Isso tecnicamente falando, é o autoconhecimento, é o sistema emocional. A gente só quer pensar como racional. E é por isso que a gente vai tropeçando no emocional. O segredo... Só que o emocional é muito maior. Por exemplo, bem simples, o segredo é parar, respirar, como é que é? Se introspectar e deixar funcionar. Pois não. Que bacana. Eu ganho tempo fazendo isso. Você falou, eu paro, eu respiro, eu volto para o centramento. Deixa assumir. E aí tudo... Assumir as rédeas. Ao invés de eu continuar ali tropeçando e empurrando e quebrando, né, porque eu acho que eu não posso parar, né, na loucura do racional. Por que isso não está certo? Né, eu fiz certo, mas que isso, que aquilo, aí fica tudo tumultuado. Há um descompasso, Exatamente. Se eu tiro 5 minutos para fazer esse centramento, eu ganho muito mais tempo na hora que eu vou executar a atividade. E foi isso que o pessoal percebeu na teoria geral dos sistemas. E aí eles deram a grande sacada. Qual é o termômetro que mede esse descompasso e quais são os requisitos para eu voltar para o alinhamento? A lei do amor. É a lei do amor que me mostra se aquela relação está em equilíbrio ou não, e seguindo os requisitos da lei do amor, tudo fica em equilíbrio. Esse é o fundamento básico da teoria geral do sistema. Mas o que isso tem a ver, né, com o sistema? Porque o pessoal percebeu que se tudo é energia, um relacionamento é um campo de energia.
né? O entrelaçamento quântico. Tudo que está em entrelaçamento quântico está em relacionamento e tem um campo de energia próprio. Então, uma empresa tem o seu campo de energia próprio, uma família tem o seu campo de energia próprio, uma religião tem o seu campo de energia próprio, né? Esse Caminhos da Consciência, que é um capítulo dentro do seu podcast, nós estamos começando a construir esse campo de energia próprio, que é um subcampo de energia de um campo maior, que é o Podeneia. Tá? Por isso, teoria geral dos sistemas. E Jung, quando deu essa sacada, ele dizia que nós temos o nosso inconsciente, que é o nosso campo de energia próprio, e existem os inconscientes coletivos, de vários níveis. A ciência só traduziu isso para sistemas de relacionamentos. E esse campo de energia oriundo de um sistema de relacionamento tem um nome específico, chama campo morfogenético. Então é esse campo que a gente acessa durante as constelações, os movimentos na constelação. Exatamente. Gente, que tudo, que fantástico. Porque se esse campo ele está em frequência eletromagnética, todos os comportamentos emocionais que são produzidos estão registrados nesse campo. E por que o nome morfogenético? Por quê? Porque esse campo de energia é maior do que qualquer um dos indivíduos que compõem o relacionamento. Tá? E se ele é maior, é natural que ele nos empurre num determinado sentido. Então, muito do que a gente, voltando lá de novo para o autoconhecimento, muito do que a gente sente, muito do que a gente pensa, muito do que a gente quer e muito do que a gente faz, não somos nós. É algo empurrando a gente, direcionando, digamos assim. Exatamente. Por isso que ele é chamado campo morfogenético, porque ele dá forma. Acho que cada uma cultura, filosofia dá um nome diferente para a mesma coisa, né? O universo uniu. Existem várias formas de se expressar em relação a isso, né? Sem dúvida. Isso já é estudado desde as escolas antigas de mistério lá no Egito, há milhares e milhares de anos atrás. Eles chamavam de psiquismo diretor, alma tipo, alma individualizada, aquilo que o Jung depois traduziu em inconsciente e inconsciente coletivo, e que a ciência chama hoje de campos morfogenéticos. Tá? Porque ele dá forma aos nossos comportamentos emocionais. E é por isso que é muito importante o autoconhecimento, porque senão eu sempre vou ser uma marionete do campo de energia. Maravilha. Atílio, fala um pouquinho pra gente sobre radiestesia. Tá ligado, não tá? Fala em breves palavras, estamos chegando aqui quase ao finalzinho do nosso encontro. Eu estou muito preocupado com o seu horário, tá bom? Mas fique à vontade, pois não. A radiestesia é uma ciência milenar, né? Hoje em dia ela está voltando na moda aí, né? Tem as mesas quânticas, as mesas de Saint-Germain, mesa de não sei o quê. Na verdade, ela foi algo que também teve início lá nas escolas de mistério do Egito. Porque a radiestesia nada mais é do que uma ciência que estuda o comportamento energético. As frequências de energia. Do indivíduo, do campo ou de tudo? Energia é energia. Seja do indivíduo, seja de animais, seja de espaços, seja do próprio campo. Eu preciso mapear essas frequências de energia para entender quais são as frequências de equilíbrio e as frequências de desequilíbrio. A radiestesia também, ela entende quais são as causas que estão influenciando aí tanto para o equilíbrio quanto para o desequilíbrio. E depois vem um capítulo dentro da radiestesia que é a radiônica. O que é a radiônica? É usar a energia para corrigir esses desequilíbrios e para anular essas influências que não sejam boas.
e potencializar as influências boas. Tá? Isso vem crescendo ao longo do tempo, porque conforme a ciência vai descobrindo mais coisas, a radiestesia vem incorporando os conhecimentos científicos. Então, como todos os ramos da ciência, cada conhecimento científico que é alcançado, né, cada ramo da ciência aproveita isso na sua interpretação para ampliar o seu universo. É algo que eu uso muito no meu trabalho, né? Porque como a gente trabalha com saúde emocional, né, tudo é energia. Então, a radiestesia é uma ferramenta que eu uso muito. Parece que eu vi você utilizando essa, não sei, essa técnica, essa ciência à distância também funciona? Há barreiras físicas ou não? Funciona porque a física quântica explica isso. Né? A física quântica diz que ela tem um princípio chamado da correlação energética. Tudo que está ligado energeticamente não tem espaço e não tem tempo entre esses dois polos. É por isso que constelação pode ser feita à distância, radiestesia pode ser feita à distância, aplicação magnética pode ser feita à distância. O reiki, não, tudo, né? O reiki é uma aplicação magnética. Exatamente. A questão é que no reiki a gente não usa instrumentos. Quer dizer, às vezes até usa, né? Tem uns gráficos, umas coisas. Mas não usa assim. É mais a questão da bioenergia. Né? É a própria sensibilidade do aplicador para fazer o diagnóstico e a manipulação de energias usando o próprio corpo, né, para fazer a cura, vamos dizer assim. Nessa área de terapias alternativas e complementares, a gente não fala em doenças e curas. Mas para ficar mais fácil para as pessoas entenderem, né, já são termos consolidados. Né? Então, o reiki é uma forma de aplicação magnética. Tá? Assim como a impostação de mãos que as religiões usam, o passe das casas espíritas, o descarrego dos terreiros, são aplicações magnéticas. Não há fronteiras, não há fronteiras. Quem está conduzindo isso está fazendo uma aplicação de energia. Né? Quando a gente não tem conhecimento, a gente acha que é sobrenatural e a gente fica, né, isso é ruim, aquilo é bom. Mas o mecanismo da natureza é o mesmo. Né? Jesus não usava a impostação de mãos para fazer curas? E por que o que acontece no terreiro não é bom? Por que o que acontece na casa espírita não é bom? Já desde acho que dos anos 80 do século passado, já tem um ramo terapêutico que chama hands-on, né? Impostação de mãos. Hands de mão, on sobre. On. Isso é muito usado na Europa, nos Estados Unidos. Se não me engano, teve origem no Canadá. Sabe? Alguns enfermeiros começaram a usar esse esquema de impostação de mãos para fazer aplicação energética. Existe um livro que eu acho bárbaro, né? É meio que assim uma bíblia sobre essa questão de manipulação de energias, né? De bioenergias. Chama Mãos de Luz. É uma cientista da NASA aposentada, né, que ela se especializou nisso, porque ela trabalhava com isso na NASA. Leitura de energia, correção de frequências, anulação de influências negativas para as correntes de energia, ela trabalhava com isso. E ela entendeu aquilo que o equipamento eletrônico, né, eletroeletrônico fazia, e ela traduziu isso, né, olhando, né, caramba, o que tem de mais antigo de cura no planeta é o xamanismo. Os xamãs trabalham com manipulação de energia, e um dia ela percebeu que era exatamente o que a equipe dela na NASA fazia. Então, quando ela aposentou, ela se especializou nisso, na área de cura. Então, a obra dela é excelente. Chama Mãos de Luz. Mãos de Luz. Existem outras
obras, né? Aqui no Brasil tem um engenheiro baiano que tem uma obra também que eu uso muito, né? É uma Bíblia, né? Ela, inclusive, tem tamanho no meio de Bíblia, né? Chama Influências Energéticas Humanas. Esse é um livro assim, que a gente não encontra para comprar, tem que ir direto com o autor. Tá? Mas é só pesquisar aí pelo Google, né? Influências Energéticas Humanas, vai acabar chegando no endereço dele, é só fazer contato que ele vende a obra. Bacana. Excelente também. Maravilha. Atílio, Tudo com base científica, né? muito bacana. Atílio, chegando infelizmente ao finalzinho do primeiro episódio, que venham muitos e muitos outros. Quer deixar aí suas considerações, o convite para a galera? O final como eu sempre gosto de fazer, né? A minha frase chavão, mas antes dela, eu queria dizer que é muito importante a gente se conscientizar no autoconhecimento. As nossas gerações, né, nós que somos jovens já há mais tempo, é mais difícil para a gente. As crianças hoje já estão aprendendo na escola de que as emoções existem e que está tudo bem. Está tudo bem ficar com raiva, está tudo bem ter ciúme do amiguinho, está tudo bem querer o brinquedo do amiguinho, querer que o meu trabalho ficasse igual ao do amiguinho, está tudo bem. Eu só preciso entender o que está acontecendo comigo para que eu possa me comportar de uma maneira adequada. Então, as crianças já estão sendo educadas para olhar para esse lado emocional. Mas a grande sacada dele é uma coisa que a educação construtivista hoje, né, vem desenvolvendo, é entender quais são as minhas qualidades. Isso que a gente chama de dons, né? Na prática, no que eu sou bom. Eu preciso entender no que eu sou bom para que eu use isso a meu favor e a favor de tudo e de todos que estão ao meu entorno. Porque nisso que eu sou bom, essa é a minha porta de entrada e a minha porta de saída. Esse é o caminho do autoconhecimento. Se eu entender quais são as minhas qualidades, agora eu também vou poder entender quais são as minhas falhas, aquilo que eu preciso melhorar em mim mesmo. E é isso o caminho do autoconhecimento. Como a gente nunca olhou para isso, a gente foi educado para ser racional, assimilar o conhecimento externo e se formatar diante desse conhecimento, nós produzimos, né, gerações e gerações de pessoas com desequilíbrio emocional. Porque o conhecimento que eu trouxe para mim é esse conhecimento que eu tenho que formatar no meu jeitão. E eu não tenho que me formatar no jeitão que a sociedade quer. Uma das questões do amor não é aceitar o outro, respeitar o direito do outro, respeitar o momento do outro. Perfeito. Bom, se eu tenho que me formatar do jeito que o outro quer, isso quer dizer que o outro não está me respeitando. E quando eu estou relacionando com o outro, eu também não estou respeitando o momento dele, o direito dele, o espaço dele, a opinião dele. Eu quero que ele aceite a minha verdade. É por isso que o mundo está do jeito que está. Um quer subjugar o outro. Né? Nações querem subjugar nações, empresas querem subjugar o mercado de consumo, e a lógica do relacionamento não é essa. A lógica do relacionamento é ser verdadeiramente quem eu sou. Se a nossa natureza é de paz e de equilíbrio, como que essa minha natureza de paz, de equilíbrio, de amor se manifesta? Esses são os meus dons. E isso é o caminho do autoconhecimento. As crianças estão aprendendo isso na escola hoje. Fantástico. Nós não aprendemos isso. A gente não aprendeu a olhar para si mesmo. Né? Quais são as minhas qualidades e partir disso? Eu aprendi que eu tenho que escrever de determinada forma, eu aprendi que eu tenho que falar de determinada forma, não é? Eu tenho que pegar no lápis de um jeito, tenho que sentar na carteira de um jeito, todo mundo tem que sentar desse jeito. Dogmas para Mas, todo que é lado. mas primeiro eu tenho que me conhecer, para depois então eu olhar para o externo.
Então, olha como a lógica da educação está mudando. Então, essas gerações mais novas vão ser pessoas com muito mais equilíbrio emocional do que as nossas gerações foram. Então, elas vão conseguir construir um mundo melhor do que o mundo que nós construímos. Amém, Mas que nós assim também temos seja. solução. Tá? E essa é a frase final. Olhe para você. Fantástico, olho para você. Atílio, novamente, muito obrigado. Deus nos abençoe infinitamente. Prossigamos aí com os novos episódios nas semanas posteriores. Grande abraço, Atílio. Um grande beijo no coração e olhe para você. Sim, obrigado.